olhando para a igreja hoje, neste sábado de aleluia, os bancos vazios, eu quero dar um enfoque no texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Essa é uma parte das escrituras que os estudiosos intitulam como o hino de Cristo. E esse texto de fato foi cantado como hino na primeira geração da igreja cristã, pois ele retrata a história da jornada descendente de Jesus dos céus para a terra, depois para a morte naquela cruz. Mas depois este texto relata uma maneira poética a jornada de Jesus da morte para a glória, da humilhação para a exaltação e honra. A jornada de Jesus como um V. Num primeiro momento temos a humilhação, mas depois vemos a jornada para a exaltação. Os versos de Filipenses capturam em 6 pequenas estrofes toda a história de Jesus, toda a história da Páscoa, a história que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo por você, por mim e por toda a humanidade. Esses versos são tão profundos, mas também falam com muita simplicidade com você e comigo. Esse tempo horrível do coronavírus será sem dúvida um marco na história do mundo, inclusive na história da nossa igreja. E estou crendo que também será um marco na sua história e que de alguma forma Deus usará essa situação para a glória dele. Ontem foi Sexta-feira Santa e nosso foco continua na jornada de humilhação de Jesus. Os 3 primeiros versos de Filipenses dizem o seguinte sobre Jesus: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nos dias do apóstolo Paulo, havia muitos reis e muitas histórias sobre deuses. E naqueles tempos, estar no poder era uma desculpa para poder usar a riqueza para explorar e dominar. Mas claro que Jesus é o contrário de tudo isso. Mesmo ele sendo o Deus que, por meio dele, tudo foi criado, Jesus era, na verdade, igual a Deus, pois ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas não havia nada em Jesus que o fazia querer explorar essa divindade para o benefício próprio. Pelo contrário, em vez de agarrar tudo para si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo e tornou-se um homem, um ser humano de carne e osso, como você e eu. E aqui está um ponto. Isso já seria muito humilhante para Jesus, pois ele não veio como um rei humano vestido de glória, riqueza e poder. O apóstolo Paulo diz que ele veio como um servo humano, o mais simples dos homens,
Os versículos continuam dizendo que Jesus era um servo obediente, obediente até a morte. E não foi uma morte heróica, nobre ou gloriosa, foi uma morte por crucificação, em uma cruz. Como cristãos, hoje em dia, estamos acostumados com a cruz. É um dos símbolos religiosos mais antigos do mundo e tornou-se reverenciado, bem visto e até mesmo honrado. De certa forma, a cruz foi domesticada. Você vê várias pessoas com tatuagens de cruz, ou vê as pessoas usando uma corrente em volta do pescoço, ou pendurado no espelho do retrovisor do carro de alguém. A cruz pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas no mundo antigo, a cruz significava apenas uma coisa: a forma mais cruel e vergonhosa de morte. Era uma morte destinada apenas aos de mais baixa classe, e pretendia mostrar o poder absoluto, o poder dominante do imperador romano sobre qualquer um que ousasse se opor a ele. Quero destacar agora 3 pontos que nos falam sobre a jornada de Jesus na sua humilhação. Primeiro ponto, essa jornada nos diz como Jesus é. Hoje em dia, geralmente pintam a imagem de um Deus que está longe, distante de nós e que nem ouve ou se importa com as nossas vidas. Algumas religiões imaginam um Deus tão egocêntrico que ele exige pobreza e humilhação para ser adorado. E essa é uma imagem de Deus que remete exatamente àqueles deuses e reis do tempo do apóstolo Paulo. Mas Jesus nos revela como ele realmente é e nos mostra o tipo de Deus que nós servimos. Ele é o tipo de Deus que se esvazia de sua glória, de sua reputação e de seus direitos, apenas para que ele possa servir a você e a mim. Naquela noite em que Jesus foi traído, João nos diz que ele lavou os pés dos discípulos, e isso normalmente era o trabalho de um empregado. Você consegue imaginar Jesus lavando os seus pés aí em sua casa? Bom, ele é esse tipo de Deus. Mais do que isso, Jesus se oferece à traição, a um julgamento de tortura, a execução mais vergonhosa, pública e dolorosa. Tudo isso por nós. Ele fez tudo isso para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ser salvo, para que você possa ter a vida verdadeira, a riqueza espiritual verdadeira. Como Paulo diz em 2 Coríntios: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor a você se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Muitas pessoas têm medo de Deus
E talvez você pense que Deus está contra você. Talvez você pense que Deus não está interessado em você e que Ele não se importa. Mas a jornada de Jesus nos diz exatamente o oposto desta realidade, dessa mentalidade. Ele é um Deus que se derrama por você. Ele é um Deus para ser abraçado e que quer abraçar você, que deve ser amado, pois Ele te amou primeiro, que deve ser servido, pois Ele serviu e está servindo a cada um de nós, e sempre continua a nos servir. Em segundo lugar, a jornada de humilhação de Jesus é exatamente como a nossa, e é uma sensação horrível sentir-se humilhado. Talvez você já tenha passado por isso, talvez os seus sonhos já tenham sido ridicularizados. Alguém pode ter dado risada dos seus planos ou tirado sarro dos seus esforços. Talvez você tenha sido ridicularizado por sua fé e por ousar crer que o Evangelho é verdadeiro. Bem, você não está sozinho. Não importa o quão bem-sucedido você é, todos temos decepções, enfrentamos dores, passamos por dificuldades, temos que enfrentar tragédias e sofrimentos. Nenhum de nós está isento da humilhação. E nesses momentos, Deus pode parecer distante para nós. E nossa natureza humana nos faz perguntar coisas como: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Onde estava Deus? Por que Ele não impediu isto? E nesse momento, em nosso mundo atingido pelo coronavírus, com pessoas perdendo seus empregos, seu ganha-pão, e muitos até mesmo perdendo seus entes amados, essas perguntas aparecem como um peso e urgência ainda maiores. É tão fácil começar a questionar a Deus, porque Ele deixou tudo isso acontecer. E algumas pessoas são rápidas em recorrer ao julgamento de Deus. Elas enxergam a situação como Deus julgando o mundo pecador. Mas, pessoalmente, eu creio que isso tem muito mais a ver com os planos do diabo e que só Deus nos trará a redenção. Ele é a resposta. No final, Ele usará tudo isso para a sua glória. Mas esses dias podem ser difíceis e Deus pode parecer distante, pode parecer longe demais, ou pode parecer que Ele é indiferente pelas nossas situações. O pecado quer fazer que cada um de nós acreditemos que Deus está parado e que Ele não está agindo. E é isso que torna a jornada descendente de Jesus ainda mais relevante do que nunca nessa Páscoa. Já essa jornada nos diz exatamente o oposto. Mesmo Jesus sendo igual a Deus e pudesse ter ficado afastado, sem ser afetado com a realidade da vida humana,
Ele não fez isso. Ele esvaziou-se a si mesmo e veio como um de nós. Ele caminhou entre nós e tomou a nossa forma humana. Teve limitações humanas, amigos humanos, e foi tocado por nossas vidas. Ele experimentou o pior do ser humano: traição, injustiça, tortura, vergonha, morte. Ele sabe de modo profundo, pessoal e íntimo o que é caminhar ao lado de pessoas. Como diz em Isaías, ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Hebreus, no Novo Testamento, diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Se você se sente sozinho hoje, ou sente que Deus o abandonou, você pode perguntar a Deus: o que é que o Senhor sabe da minha dor, da minha dificuldade ou do meu desapontamento? Mas Ele sabe, Ele está bem ali com você, Ele está do teu lado. Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele te entende. Ele caminhou a sua jornada. Ele não está esperando que você se recomponha sozinho ou que se levante com suas próprias forças para superar tudo isso. Ele está bem aí com você, mesmo no meio do isolamento, na sua aflição. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Creio que em um momento como esse, é fácil começar a sentir impotente, sobrecarregado, fraco, com desesperança, com ansiedade, olhando para as nossas fraquezas, para os nossos vícios. Mas olha o que Hebreus nos diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Creio que essa Semana Santa que passou mostrou para nós que é um tempo oportuno para nos aproximarmos de Deus como nunca antes, sabendo que Jesus sabe onde você está, o que você está sentindo. Ele realmente sabe, e o coração dele está cheio de misericórdia por você, e lhe dará graça, poder e tudo o que você precisa para te ajudar neste momento de grande necessidade. Então, lembre-se que a jornada descendente ou da humilhação de Jesus nos diz exatamente como Ele é. Em segundo lugar, a jornada descendente de Jesus é como a nossa. E em terceiro lugar, a jornada da humilhação de Jesus
é um exemplo empoderador. Em tempos assim, é muito tentador nos fecharmos em nós mesmos e cuidarmos só de nós. Eu já fiquei desanimado e confuso com as cenas de pânico das pessoas morrendo sem oxigênio, ou vendo pessoas desrespeitando as medidas de distanciamento social. Mas em tempos de crise, é da natureza humana se preocupar primeiramente com o eu e com o que é meu, e todas as outras coisas ficam em segundo lugar. Mas o apóstolo Paulo diz assim a você e a mim em Filipenses: em seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Jesus estabeleceu um incrível e poderoso exemplo, não de pegarmos e agarrarmos as coisas só para nós mesmos, mas de doar de nós mesmos uns aos outros. Estamos aqui hoje, perdoados, salvos, chamados e destinados, abençoados, porque Jesus esvaziou-se por nós. E da mesma forma que Jesus caminhou nossos passos, caminhemos nós os passos dele, não considerando a fé que temos em Deus como algo a ser usado para o nosso benefício, mas para doarmos de nós mesmos aos outros, aos seus amigos, vizinhos, seus irmãos e irmãs em Cristo, aos desconhecidos. Neste momento em que as pessoas estão clamando por respostas, consolo, é hora da igreja se levantar. Historicamente, a igreja tem se levantado em momentos assim como nós estamos vivendo hoje. Muito tempo atrás, nos primeiros séculos da igreja, o Império Romano era assolado por pragas. Em um mundo antigo conduzido por medo e morte, os cristãos ficavam na retaguarda para servir e cuidar dos menos favorecidos, dos doentes e dos que estavam morrendo. A sociedade via os seguidores de Jesus, do Messias que veio como servo, aplicando o amor ao próximo, por seus vizinhos, por seus desconhecidos e até mesmo por seus inimigos. Vamos usar nosso tempo para nos aprofundarmos em Deus, para permitir que os nossos corações sejam estimulados a ajudar ao próximo, a este mundo caído. Mas como Paulo disse antes, nesta mesma passagem em Filipenses, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Uma coisa que sempre amei e apreciei em nossa igreja é o potencial que vocês têm de ser uma igreja generosa, generosa com amor, generosa com seu encorajamento, generosa em inclusão e abraços. E agora não é tempo de recuar, mas de avançar e fazer a diferença quando ela realmente precisa ser feita.
Na verdade, essa diferença está pronta para ser feita. Algo pequeno como entrar em contato com uma pessoa que talvez não viria à igreja, pode levar a ela o acesso, o link da igreja online. Eu já ouvi algumas histórias de pessoas que mandaram uma mensagem para seus amigos, para os seus parentes, e essa atitude encorajou essas pessoas a acessarem o link da nossa igreja online. Muitas dessas pessoas nunca estiveram dentro de uma igreja e estão impressionadas com a experiência. Pessoas que hoje estão procurando uma congregação luterana, graças à igreja online. Graças a Deus, a igreja avança e o evangelho continua avançando. Paulo, em Gálatas, nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou como o próprio Jesus nos diz em Mateus: vocês receberam de graça, dei também de graça. E em Atos nos diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mas bem-aventurado é dar do que receber. Então a Sexta-feira Santa já passou, mas nós continuamos lembrando de Jesus, da sua morte por nós. E acredito que a mensagem da Sexta-feira Santa é a mensagem que o mundo inteiro precisa ouvir agora. Pessoas precisam desesperadamente saber que Deus está aqui e está com elas e com você também. A pandemia do coronavírus, bem como tudo de negativo na sua vida, não significa que Deus o esqueceu. Pelo contrário, é um momento em que Ele está especialmente perto de você. Eu oro para que este momento seja oportuno para você perceber que Deus está te chamando ao arrependimento de uma forma poderosa, para que você possa descobrir quem é Jesus realmente. O Deus que se esvaziou, o Deus que nos ama, o Deus que nos serve. Oro para que você experimente a misericórdia, a graça, o poder e a ajuda de Deus, deste Deus maravilhoso. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos como Jesus de maneira genuína e transformadora. É claro, a melhor notícia é: a história não acaba aqui. Hoje ainda estamos refletindo sobre a jornada descendente de Jesus da glória ao inferno e morte. Mas amanhã, no domingo, sabemos que essa jornada dá meia volta. Literalmente, o melhor ainda está por vir.